Bom, agora tem um caminho sobre o PL da dosimetria. O senador Esperidião Amin, do PP, de Santa Catarina, foi escolhido relator do projeto de lei da dosimetria. Ele já informou que pretende apresentar o relatório daqui uma semana no Senado e nós vamos entender os próximos passos desse projeto que reduz as penas dos envolvidos no 8 de janeiro, condenados por tentativa de golpe de Estado. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, já está com a gente para a gente repercutir um pouquinho mais. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo, professor. Bom dia, Thalita, bom dia aos amigos da Band News. Para a gente começar, professor, em termos jurídicos, né, o que mudaria sobre a legislação atual, colocando esse PL da dosimetria, referente ao que a gente já tem, né, de penas, enfim, de ações contra crimes contra a democracia, né, contra o Estado Democrático de Direito e também em relação à lei, a nossa lei penal, né, e a lei que a gente tem vem acompanhando, sendo aplicada até aqui. Thalita, na verdade, muda mais do que a lei penal. Esse projeto de lei, que é o projeto de lei 2192, que foi relatado pelo deputado Paulinho da Força na Câmara e segue agora para o Senado, ele faz uma alteração global. Porque todos aqueles condenados na ação penal 2668, que foi a ação penal no Supremo Tribunal Federal que envolveu o chamado Grupo 1, ou o núcleo crucial da trama golpista, o ex-presidente, ex-ministros de Estado, um comandante de força, e as outras ações penais que envolvem os outros grupos, ali as condenações têm sido basicamente por 5 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito do artigo 359-L do Código Penal, golpe de Estado, crime do artigo 359-M, organização criminosa armada, crime da Lei 12.850 de 2013, dano ao patrimônio da União, crime do artigo 163, parágrafo do Código Penal, e crime também de deterioração de patrimônio tombado, crime da Lei 9.605, que é a Lei de Proteção do Patrimônio Cultural. Então, veja, há um concurso ali de 5 crimes e o tribunal condenou essas pessoas por abolição violenta de Estado de Direito e golpe de Estado, no chamado concurso material. O que isso significa, Thalita? Somatório de crimes e penas. Penas que se somaram. Esse projeto de lei, ele prevê uma espécie de unificação desses 2 crimes, no sentido de dizer que nessas circunstâncias em que o crime é cometido com o objetivo de derrubar o governo democraticamente eleito, que há um concurso formal, não um concurso material. O que significa, Thalita? Que aquele indivíduo responde apenas por um crime, não pelos 2, compreende? Isso reduz muito a carga penal. Porque se o crime de abolição violenta do Estado de Direito tem pena de 4 a 8 anos de reclusão e o de golpe de Estado pena de 4 a 12 anos de reclusão, quando se faz essa espécie de unidade, reduz-se a resposta penal, ou seja, a carga de pena, a dosimetria de pena. E, além disso, para concluir, Thalita, altera-se também uma parte da Lei de Execução Penal, que é uma lei de 1984, a Lei 7.210. Essa lei estabelece uma escala de progressão de regime, do regime fechado para o semiaberto, dizendo que, em muitos crimes, a progressão se dá com 16% de cumprimento da pena, o que é 1/6, em outros casos 25%, em outros 30%, em outros 40%, em outros 50%. No caso do ex-presidente Bolsonaro, ele teria que cumprir 25% da pena em regime fechado para converter para o semiaberto. Esse projeto também altera isso, reduzindo para 16%, 1/6 da pena, entende? Então, com as reduções do montante das penas dos crimes, mais essa alteração na lei de execução penal, o presidente que cumpriria regime fechado em 6 anos e 10 meses, passa a cumprir em 3 anos e 4 meses. A sua pena final, que estava em 27 anos e 3 meses de reclusão, cai para 20 anos e alguns meses. Então, a alteração, Thalita, não é apenas no Código Penal. Faz-se também uma alteração na Lei de Execução Penal, é uma alteração global
que se aplica retroativamente, por quê? Porque ela beneficia os condenados pelos crimes contra a democracia, Thalita. Agora, professor, de alguma forma essa legislação, né, essa mudança, não fere a esfera da proporcionalidade da pena ou a individualização dessa pena? E, na verdade, não, Thalita, porque, veja, o Congresso Nacional, que é o poder legislativo, ele tem autoridade para legislar, não é? Desde que de acordo com a Constituição, que ele não pode legislar transgredindo a Constituição. E o Congresso Nacional, ele tem autoridade tanto para criar novos crimes na lei penal, quanto abolir crimes, extingui-los da lei penal, quanto agravar penas ou diminuir penas. Eu vou te dar um exemplo. Por coincidência, ontem mesmo, o presidente Lula sancionou um projeto de lei, você acompanhou isso nos jornais, que estabelece penas maiores para crimes sexuais praticados contra vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos, e aumentou significativamente as penas. O Congresso pode fazer isso? Pode, nos limites constitucionais. Do mesmo modo, o Congresso pode reduzir penas em abstrato. O que ele não pode fazer é alterar a dosimetria da pena fixada pelo Poder Judiciário. Por isso é que se fala erroneamente que esse PL é o PL da dosimetria. Não, não é. Ele não mexe na dosimetria, ele mexe nas penas em abstrato fixadas na lei penal. Agora, isso traz como consequência o dever de o Poder Judiciário, ali na frente, fazer um ajuste na dosimetria das penas. Por quê? Porque no direito dos países democráticos, Thalita, para concluir, toda vez que a lei penal é alterada para agravar a situação do condenado, ela não retroage. Mas quando ela é alterada para melhorar a situação do réu ou do condenado, ela retroage. É a chamada retroatividade in melius, a retroatividade para melhor, para melhorar. Então, como ela reduz penas, essa providência do legislador, do Congresso Nacional, ela se aplicará retroativamente e o Supremo Tribunal terá que fazer os ajustes no regime de cumprimento das penas desses que foram condenados pelos crimes contra a democracia. Professor, nessa discussão é inegável que se mistura muito, né, o cenário político com o judiciário, as intenções de uma parte ou de outra, e já tem pessoas dizendo que essa medida aprovada pelo Congresso, ela foi criada e ela vem em um momento a beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros condenados pela invasão, né, aos 3 poderes no 8 de janeiro. De alguma forma, esse pano de fundo, esse cenário político também, pode lá na frente talvez prejudicar o andamento dessa relação com a lei? Porque, como eu disse, né, são 2 temas que acabam se misturando, um mexendo aí com a lei de execução penal, mas, por outro lado, motivado por um desejo político, né, ali muito latente nessa discussão. Como é que fica também isso, essa discussão do ponto de vista jurídico? E esse seu questionamento, Thalita, é muito importante, porque quando você me perguntou se o legislador pode fazer isso, eu disse, ele pode, mas não quer dizer, na constatação jurídica que eu faço, que essa finalidade não esteja sendo eminentemente política. Nós sabemos que sim. Na verdade, há muito tempo, Thalita, não é de hoje, é de anos, nós temos tido um cabo de tensão, um cabo de guerra entre os poderes judiciário e legislativo. Então, embora o Constituinte tenha dado ao Congresso Nacional, poder legislativo, o poder de alterar a lei penal, reduzir as penas fixadas por certos crimes, como o poder legislativo está fazendo isso? Diretamente para beneficiar os criminosos das ações contra a democracia. Então, neste caso, está às escâncaras que a providência do Congresso Nacional é uma providência da atual oposição, da base do antigo governo Jair Bolsonaro,
para beneficiar aquelas pessoas que integraram aquele governo e que foram acusadas e, por extensão, para beneficiar aqueles invasores da Praça dos Três Poderes que estavam ali na base da consecução do atentado contra a democracia. Então, fica muito claro que é uma ação do Poder Legislativo contra a reação do Poder Judiciário. Mas isso é, lamentavelmente, eu tenho que constatar isso, Thalita, isso é apenas mais um dos ingredientes desse ambiente de tensionamento entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, que vem acontecendo em muitos outros campos da atuação política no Brasil. E é preciso, sim, claro, que haja um esforço nacional para destensionar a corda, porque não é bom que se tenha essa relação tão tensionada entre os poderes constituídos. Isso não é bom para a democracia, mas certamente essa reação de agora do Congresso Nacional é uma reação política de grupos políticos em benefício de grupos políticos. Não há dúvida disso, Thalita. A Agatha Gonzaga, há pouco, antes do nosso bate-papo, trouxe esse resumo. Ontem mostramos essas cenas terríveis que se repetem na Câmara dos Deputados. O deputado que sentou ali na mesa do presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que de lá não sairia, levou algumas questões pessoais, citou também esse PL da dosimetria. E é inacreditável observar essa, eu não vou dizer perda de poder, mas esse enfraquecimento da soberania da casa. E aí eu quero até ouvir a tua análise sobre isso, porque lá, quando nós acompanhamos aquele motim de deputados que também acabaram barrando, travando a pauta do dia, que dormiram por ali, naquela época o presidente da Câmara, Hugo Mota, já tinha sido muito claro, inclusive abrindo processos contra vários parlamentares, para que eles respondessem, para que fossem punidos dentro do regimento da Câmara por obstrução de votação, obstrução da mesa. E ontem, mais uma vez, tivemos aí, inclusive até com resultados negativos, até para a imprensa que foi agredida com tantos vídeos que circularam pela internet. Para a gente encaminhar a nossa entrevista para o fim, doutor, o que enfim, esse cenário político tem nos mostrado? O que isso pode também deixar de precedente para esse equilíbrio de poderes, Muito se falava sobre soberania antes dessa polarização política, onde cada um sabia do seu papel específico, diante de temas tão relevantes, mas agora o que a gente vê é um querendo invadir a esfera do outro, como o senhor citou há pouco. Isso é algo que tem que ser colocado sobre a mesa, Thalita, porque nós já estamos chegando a uma proporção indesejável de sair do ponto de equilíbrio. E nós sabemos, ficar fora do ponto de equilíbrio não é uma virtude da vida, pelo contrário, não é? Uma virtude da vida é o ponto de equilíbrio. São Tomás de Aquino já dizia, a virtude está no meio. Aliás, isso vem desde Aristóteles. E a política certamente se perdeu nessa virtude do ponto do meio. Agora, o que aconteceu ontem na Casa Legislativa, na Câmara dos Deputados, mais especificamente, a ação do deputado Glauber, foi uma reação ao que ele vinha sofrendo, não é? O processo de cassação, que pode levar à sua perda de mandato. Poderia ter acontecido o que aconteceu? Claro que não. Ninguém pode se sentar na cadeira do presidente, ocupá-la, impedir o livre trânsito dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Claro que não pode acontecer. Mas, na verdade, o que o deputado tentou demonstrar e conseguiu é que há tratamentos desiguais entre grupos políticos dentro da Casa Legislativa. Foi certamente a intenção dele e exitosa. Ele conseguiu provar isso, porque quando aqueles deputados, como você mencionou, Thalita, ocuparam a mesa, dormiram ali no plenário e inviabilizaram por mais de um dia os trabalhos da Casa Legislativa, e era a base da direita, o tratamento dado pela repressão da Polícia Legislativa foi um tratamento de respeito. E ontem, com o deputado Glauber, o tratamento foi absolutamente distinto, um tratamento até violento, um tratamento áspero, um tratamento que demonstrou dois pesos e duas medidas. Me parece que essa foi a intenção do deputado, demonstrar que a presidência da Casa trata de forma desigual os grupos internos, mas é certo dizer, Thalita, como você observou, que isso não pode acontecer. Nós não podemos ter pessoas ocupando os órgãos de direção
da Casa Legislativa dentro do plenário e simplesmente isso se tornar uma rotina. É claro que a Casa Legislativa tem uma ordem, tem um procedimento que precisa ser cumprido, mas, do ponto de vista do diagnóstico político, fica a demonstração do ambiente de tensão dentro do Congresso Nacional, um ambiente de tensão que não se restringe às paredes do Palácio do Poder Legislativo, mas que abrange toda a Praça dos Três Poderes, nesse ambiente de disputa, sobretudo, entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. É preciso que haja um pacto da política nacional no Brasil para recobrar a liturgia das funções, o bom ambiente de trabalho e que haja uma lenta e gradual pacificação, porque essa é uma exigência da própria Constituição da República, Thalita. Professor Gustavo Sampaio, como sempre, uma aula aqui para a gente. Obrigada, viu, pela participação. Professor, até a próxima. Sempre uma satisfação conversar com vocês, Thalita. Tchau, tchau.